Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais intrigantes do Antigo Testamento para tentar entender uma proibição bem específica. Por que, afinal, Deus proibiu o consumo de sangue? Vamos explorar o capítulo 17 de Levítico para desvendar isso. Sabe quando a gente lê um texto antigo e se depara com uma regra que parece tão distante, tão esquisita para a nossa realidade? A primeira coisa que vem à mente é: mas por quê? Pois é, hoje vamos responder a uma dessas grandes perguntas. Bom, vamos direto ao ponto. A proibição não era um simples conselho, não. Era uma ordem bem séria com uma consequência gravíssima. Isso já mostra que o assunto era de uma importância gigantesca. A questão é, o que estava em jogo aqui? Para a gente começar a desembolar esse mistério, o primeiro passo é viajar no tempo. A primeira camada de entendimento está justamente no contexto histórico da época em que essa lei foi dada. Pensem só na cena. O povo de Israel está no deserto, acampado em volta da tenda do encontro, o lugar que simbolizava a presença de Deus ali, bem no meio deles. Naquele momento, que era de pura formação da nação, era crucial ter um sistema de adoração que fosse santo, organizado e, acima de tudo, puro. A instrução aqui é super clara. Levítico 17 estava, antes de mais nada, centralizando a adoração. Ao exigir que todos os sacrifícios fossem levados até a tenda do encontro, Deus estava, na prática, criando uma barreira contra os rituais clandestinos que muitas vezes eram oferecidos para outros deuses. O texto até menciona esses ídolos em forma de bode. E isso não era uma figura de linguagem qualquer, viu? Era uma referência bem direta a entidades demoníacas e práticas de idolatria que o povo de Israel conhecia muito bem das nações vizinhas, como o Egito, de onde tinham acabado de fugir. Ou seja, a regra era um verdadeiro escudo de proteção espiritual. Mas olha, centralizar o culto era só a primeira parte da história. Por trás dessa regra prática existe um princípio teológico muito mais profundo. E é nessa razão fundamental que a gente vai mergulhar agora. Então, beleza. A gente já entendeu a questão do onde adorar. Mas e o quê? Por que essa fixação toda com sangue? A resposta para isso está bem no coração da teologia do Antigo Testamento. A lógica aqui é muito poderosa. Vejam só. Primeiro, o sangue era visto como símbolo máximo da vida. A essência da vida de uma criatura estava ali. Segundo, toda a vida pertence a Deus, seu Criador. E terceiro, aqui está o pulo do gato. Deus reservou o sangue para um propósito específico e sagrado, a expiação dos pecados no altar. Então, o ponto crucial é esse. Sangue não era uma comida qualquer, era um elemento sagrado com uma função exclusiva no culto. E este versículo é a chave de tudo. Ele resume perfeitamente todo esse princípio teológico. O sangue tinha um trabalho a fazer, um trabalho sagrado de expiação. Consumir esse sangue seria banalizar, seria desrespeitar o meio que o próprio Deus estabeleceu para o perdão. E esse princípio não valia só para os sacrifícios formais, no santuário. Essa reverência pela vida se estendia ao dia a dia. Na caça, por exemplo, o sangue do animal tinha que ser derramado na terra e coberto. Era um ato simbólico que basicamente dizia: esta vida pertence a Deus. Mas a história não para em Levítico. Todos esses rituais e símbolos do Antigo Testamento eram como setas, sabe? Apontando para algo muito maior. Um cumprimento que daria sentido a tudo isso. E esse versículo do Novo Testamento mostra que a conexão é direta com o princípio que a gente viu em Levítico. A ideia de que a expiação exige o derramamento de sangue continua, mas agora apontando para sua realização final e definitiva. O contraste aqui é fundamental. Os sacrifícios de animais eram como uma sombra, um símbolo poderoso, sim, mas temporário, que precisava ser repetido sempre. Já o sacrifício de Cristo é a realidade para a qual essa sombra apontava, um sacrifício único, permanente e completo. A linguagem usada aqui é inconfundível. Cristo é chamado de Cordeiro sem mancha, uma referência direta aos requisitos para os animais de sacrifício lá de Levítico. O sangue dele não apenas cobre, mas redime, ou seja, paga o preço da libertação. Muita gente deve ter achado chocante ouvir Jesus falar em beber o seu sangue, especialmente lembrando da proibição de Levítico. Mas ele estava falando num nível espiritual. Não era um ato literal, mas sim uma metáfora poderosa sobre se apropriar pela fé da vida que o sacrifício dele oferecia. Certo, mas e aí? O que um texto tão antigo sobre sangue e sacrifícios tem a dizer para nós, hoje? Nessa nossa última parte, vamos tirar algumas lições práticas e espirituais que continuam super relevantes.
Resumindo, a gente pode tirar umas 5 grandes lições daqui. Primeira, a adoração tem um centro, que é Deus, e um jeito certo. Segunda, a idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, continua sendo um perigo espiritual real. Terceira, toda vida é sagrada e pertence a Deus, e por isso merece nosso respeito. Quarta, as regras sobre o sangue dos animais apontam para o valor imenso do sacrifício de Cristo. E por último, a santidade não é só para um momento de culto, mas para a vida toda. E a gente termina com essa reflexão. Levítico 17 conecta o respeito pelo símbolo da vida, que é o sangue, a um respeito profundo pela própria vida que pertence a Deus. E isso nos faz perguntar, em um mundo onde a vida muitas vezes é tratada como algo banal, como podemos recuperar essa profunda reverência? É uma questão que com certeza vale a pena ponderar.